Olá, eu sou o pastor Glauter Rocha e seja muito bem-vindo ao meu canal Pense Biblicamente. Bem, eu estou muito alegre que você está acessando esse conteúdo. Isso é motivo de alegria, por quê? Porque com certeza você está percebendo a necessidade de pensar sendo refém das Escrituras. Esse é um desafio para a nossa geração. Eu não tenho dúvida que esse é um déficit desta geração. É uma geração que talvez até memorizou muitos versículos, mas tem dificuldade de relacioná-los às diferentes áreas da vida. E neste canal eu estou procurando fazer o quê? Trazer dicas de literatura para treinar a sua mente, a fim de que você pense biblicamente, autores que realmente o provoquem, acrescentem à sua mente, levem você a fazer essa ginástica intelectual, para que você possa olhar para diferentes temas, diferentes assuntos, para as diferentes áreas da sua vida e conseguir emitir uma opinião à luz das Escrituras Sagradas. Nós estamos realmente precisando de pessoas para conversar sobre literatura, sobre política, sobre diversos temas relacionados à cultura, para falar até da igreja, com a mente cheia de um conteúdo bíblico. Isso tem feito tanta falta e nós estamos com um déficit de pessoas nessa área e, consequentemente, a gente ouve muito, mas pouca coisa que realmente tem o seu embasamento na palavra de Deus. Então, o nosso canal aqui ele tem por objetivo ajudá-lo a crescer nesta arte de pensar biblicamente. Bem, eu quero avisar a você que ainda não é inscrito neste canal, que você possa se inscrever, que você possa compartilhar este conteúdo para que outras pessoas também possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Bem, o tema de hoje é um tema bem interessante e eu procurei selecioná-lo com base, inclusive, em algumas coisas que eu estou vendo nas redes sociais. O tema tem a ver com os desigrejados. Quem são essas pessoas e o que de fato eles têm feito? Que contribuição eles têm dado para a Igreja de Cristo e tanto a sua missão com as pessoas que estão do lado de fora, quanto a sua postura edificadora para com aqueles que se encontram já frequentando uma comunidade. Bem, os desigrejados são pessoas que não estão mais frequentando uma igreja local. Eles acreditam que a igreja local ela está completamente corrompida, que não há espaço para eles, porque eles são pessoas que pensam, que refletem. Então, a igreja hoje ela é uma igreja que não acrescenta, que emburrece, e as críticas vão desde assuntos relacionados à vida financeira, dizendo que a igreja se tornou um organismo, um lugar de homens com um apetite voraz por dinheiro, e também falam que é um lugar que não acrescenta nada. É melhor ir para uma aula de filosofia do que ir a um culto. Então, estes desigrejados, eles representam um pequeno grupo, mas é um pequeno grupo barulhento, que posta, que tem alguns representantes, alguns líderes que são articulados, são homens que falam muito bem e, sem dúvida alguma, volta e meia estão capturando algumas mentes, principalmente mentes que não são treinadas para ouvir e discernir o discurso. Então, os desigrejados hoje, volto a dizer, não é um grupo tão grande como alguns afirmam, não são milhões de pessoas, mas eu me arrisco a dizer que existem, inclusive, os desigrejados
que não se ausentaram geograficamente das comunidades. Isso aí, eu me arrisco a dizer que há, sim, um grupo considerável. Dentro do tema de pensar biblicamente, o que nós poderíamos levantar aqui para nos ajudar a lidar com essas pessoas? Quando eles postarem, quando eles escreverem, quando eles falarem, como é que nós podemos nos preparar para ouvi-los? E o que nós temos a dizer para essas pessoas também? Bem, eu queria começar chamando a sua atenção, porque os desigrejados, na maioria das vezes, eles procuram usar textos fora de contextos, ideias que não se sustentam quando examinadas pelo todo das Escrituras. Por exemplo, eles vão dizer que Jesus não fundou nenhuma denominação, que Jesus disse que não habita em templos feitos por mãos de homens, e por aí vai. Bem, eu creio que você já sabe que na Bíblia nós podemos tirar partes das Escrituras e, se nós não contextualizarmos as mesmas, pensamentos absurdos podem ser ditos. Por exemplo, o salmista disse, não há Deus. Isto está escrito. Mas este mesmo salmo vem antes assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Vocês estão vendo? Se eu tirar uma parte descontextualizada, eu estou afirmando uma coisa que é contra totalmente a Escritura. E o que os desigrejados fazem é isto. O que estes pseudo-pastores estão fazendo com seus discursos é exatamente isto. Então eu queria refutar os desigrejados, chamando a sua atenção para dois textos muito interessantes. Primeiro, uma expressão muito usada por Cristo no Novo Testamento e que nós devemos resgatá-la. O Senhor Jesus, por exemplo, Mateus 5:27, ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito. E depois ele vai dizer, mas eu lhes digo. Ouviste o que foi dito? Mas eu lhes digo. Isso aparece algumas vezes, principalmente no Evangelho de Mateus. E por que esta expressão aparece bastante no Evangelho de Mateus? Porque o Evangelho de Mateus ele é direcionado predominantemente para uma audiência judaica. Um dos objetivos de Mateus é que judeus percebam que Cristo é o cumprimento das profecias veterotestamentárias. Então, eles informam essas coisas, Mateus informa isso, com o objetivo de alcançar essa audiência primária, de ouvidos judaicos. Por isso, há muita relação com as profecias do Antigo Testamento. Agora, essa expressão de Cristo, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, o que Jesus está fazendo ao dizer isso? Ele está corrigindo ou ele está aprofundando? Vamos lá. Nessa passagem especial de Mateus 5:27, o Senhor diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. O que Jesus faz? Ele pega a lei e aprofunda ela, ou seja, algo que era externo, que o judeu poderia dizer, não, eu nunca fiz isso fisicamente. Jesus diz, mas se você pensou em fazê-lo, você já adulterou. Jesus, com essa expressão, ele está corrigindo um problema que alguns daquela cultura e a religiosidade, a vida religiosa, pode acontecer isso. Uma geração pode ser zelosa e a outra geração ficar achando que o zelo sem conhecer o espírito da lei. Os juristas falam muito isso, né? A lei e o espírito da lei. A intenção por detrás da lei. A intenção por detrás da lei não era apenas você não fazer, era saber que você é tão corrompido
que mesmo não fazendo, aquilo está na sua natureza. Então, com isso, o Senhor Jesus Cristo, o que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando para nós que não há como a gente lidar com pessoas no ambiente cristão e esperar que essas pessoas não errem, não deixem a desejar, ao começar por nós. Então, os desigrejados, eles têm muito argumento dizendo que nós somos hipócritas. E todo mundo que está na igreja é hipócrita, todo mundo está fingindo. Mas o que eles não percebem é que o hipócrita não é aquele que... para ilustrar melhor o que eu quero dizer, eu tenho que ir a uma reunião e eu vou a essa reunião sem vontade de ir. Eu não sou hipócrita. O hipócrita é aquele que vai à reunião e sempre diz que queria muito estar ali. O hipócrita, ele não reconhece a sua miséria. Então, os desigrejados, eles, na verdade, são pessoas que desistiram de lutar, que usam esse argumento de que nós todos somos hipócritas e por isso eles não podem fazer parte de uma comunidade, mas, na verdade, eles não perceberam que o cristianismo é, sim, uma religião de renúncia, aquele que não negar a si mesmo. É uma religião de desconforto, sim, de luta, de privações. Nós vamos viver isso, isso é uma realidade. Nós não podemos baixar a guarda moral. Agora, mantê-la levantada não significa que o desejo some do nosso coração. Então, eu acho muito significativo, quando pensamos sobre essas palavras de Cristo, que o próprio Cristo reconhecia a necessidade de sermos corrigidos o tempo todo, porque nos perdemos na caminhada. Outra coisa muito importante para os desigrejados e para aqueles que encontram-se na comunidade e às vezes podem ser visitados pelo seguinte pensamento: será que está tudo errado? Nós teríamos que colocar essa igreja abaixo, né? E começar tudo do zero. E aí, hoje em dia, inclusive, existe um grupo, perceba, quero que você faça a separação. Vamos plantar uma nova igreja para termos novas pessoas. Porque essa igreja aqui já era, essas pessoas aqui, todas estão corrompidas e nós precisamos de um novo lugar. Alguns, ingenuamente, acreditam que abrindo uma igreja nova, eles terão realmente pessoas somente interessadas, gente que não peca, gente totalmente diferente. Eu já pensei dessa maneira. E depois eu identifiquei qual foi o porquê que eu pensei dessa maneira. Daqui a pouco eu falo. Eu quero que você analise agora essa passagem que eu vou ler, porque esse texto ele é chave para a gente não perder de vista a necessidade de termos na nossa mente a palavra reforma, mais do que a palavra novidade. De verdade, a palavra novidade, ela tem a ver com uma vida nova. Mas a palavra reforma, ela tem a ver com a dinâmica, inclusive deste que nasceu de novo. Ouça esse texto que encontra-se em Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Conversava eu semana passada, segunda-feira mesmo, com um amigo, pensador, Paulo,
Viana, um irmão querido do Rio de Janeiro, e ele me fez uma pergunta: Jesus era conservador ou progressista? E é muito interessante você perceber o quanto da ideia conservadora encontramos na pessoa de Jesus. Jesus, é bom lembrar, ele era 100% homem, 100% Deus, e como homem, Deus entra na história, assume a forma de homem, e como homem você vai perceber que ele não rompe com as tradições. Ele frequentou a sinagoga, e ainda que ao longo do seu ministério ele confronte homens da sinagoga, são também pessoas da sinagoga, como Zacarias e Isabel, que têm experiências sobrenaturais dentro da sinagoga. São pessoas que estavam no templo e tinham problemas, e são pessoas que estavam no templo e tinham experiências com Deus. Interessante que Jesus tinha o costume de frequentar a sinagoga. A sinagoga nasce no período pós-exílio, é um lugar onde os judeus se reuniam e ainda se reúnem para ler, para orar, para cantar a palavra e para celebrar o Deus da aliança. Então, observe aqui que essa visão construída atualmente de você dizer não é possível nós termos uma igreja, a nossa igreja não pode experimentar alguma coisa da parte de Deus, temos que plantar uma nova igreja. Ela não vai encontrar embasamento bíblico. Deus quer que a gente plante igrejas na expansão da obra missionária, mas em nenhum momento ele vai dizer que o problema é o templo. Mesmo porque, se você pegar as cartas de Apocalipse, direcionadas às 7 igrejas, você que é um leitor das Escrituras, sabe que aquelas 7 cartas falam de 7 fases que acompanham a igreja ao longo dos séculos. A igreja é a igreja zelosa, que a outra geração já não tem tanto zelo, é uma igreja fervorosa que na outra geração perde e tem que voltar ao primeiro amor, ou seja, o que tem que ser reformado não é o templo, mas a vida daqueles que se encontram ali. Às vezes uma geração foi zelosa, a outra não é mais. Os desigrejados, e aí eu volto àquele ponto, porque que eu pensava como alguns desigrejados pensam, insistem na ideia de rompimento com as tradições, porque nós somos muito influenciados, ainda que não saibamos, mas a ideia aqui do canal é chamar a sua atenção para isso, a pensarmos de maneira revolucionária. O revolucionário, qual é o problema dele? Ele acha que a história começa sempre nele. Ele não se preocupa com o que foi construído, ele perde a conexão com o passado, ele acha que o mundo é a partir dele. E pode observar que todos os monstros revolucionários eram pessoas que não tinham compromisso com o passado, inclusive revoltados com o passado. Um bom exemplo é Adolf Hitler, nascido em 1889 na Áustria, um homem frustrado, um homem que não teve uma mentoria doméstica, o pai falece, a mãe falece, se torna um pintor mal sucedido, que não é aceito na Academia de Belas Artes da época, bota pessoas para vender suas artes ali nos cafés de Viena, copiando quadros, não era um homem criativo. Depois ele se envolve com grupos de pensamento revolucionário, fica preso, não tem o que dizer, não tem o que acrescentar, mas é aquela velha história, é aquela velha máxima.
2% de pessoas apaixonadas são capazes de governar 98% de pessoas silenciosas. Então, esses ditadores, eles não têm conexão nenhuma com o passado, eles desprezam, eles falam, começa com a gente, a partir de agora. Eles não gostam de história, e principalmente de fatos históricos, eles não gostam. Então, quando a gente lê uma história como essa, que Jesus frequentava a sinagoga, a sinagoga não moldou Cristo, era de costume, o que era feito ali era certo, o problema era o coração das pessoas. Então, com esta palavra, eu creio que você já tem subsídios para identificar os discursos de desigrejados, estando eles fora de uma comunidade ou dentro. Ajudar aqueles que estão pensando em trilhar a estrada do desigrejamento, que é esse processo de se afastando da igreja local, se desconectar, não querer se envolver, achar que todo mundo está errado e somente aquele líder ou aqueles que estão falando, e muitos desses líderes estão falando em nome da igreja, mas ninguém pode falar em nome da igreja, não. A igreja tem um cabeça, que é Cristo. Não são essas figuras, mesmo com oratória excelente, que estão espalhados aí, não, hein, gente? Então, meus queridos, 2 conselhos básicos para você, diante do que tratamos até aqui. Primeiro, todas as ideias que você tiver, todas elas, em relação à sua igreja, sejam ideias críticas que você tenha a fazer aos seus líderes, às pessoas que ali estão frequentando, sejam relacionadas à ênfase da sua denominação, seja qual for, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua ideia e vai submetê-la à Escritura. E vai ver se ela encontra eco na voz dos profetas, na voz dos apóstolos e principalmente na voz de Cristo. Encontra? Faz sentido o que você está pensando? Está ali no texto bíblico? Você está correto? Se você está correto, procure a sua liderança, procure irmãos maduros, procure pessoas e compartilhe isso com muito temor e tremor. Compartilhe com a palavra de Deus aberta. Agora, também esteja aberto para o fato de que você teve uma ideia que você achava que era boa, mas ela não encontra sustentação nas Escrituras. Você vai fazer o que com ela, então? Você vai abandoná-la. Mesmo que isso lhe custe um desconforto, mas o que vale é a voz de Deus. A voz de Deus tem primazia. Primazia. E nunca esqueça que a palavra de Deus, a Escritura, que é inspirada, ela é para corrigir. Então é possível ter uma visão errada. Isso pode acontecer. Você não é menos cristão por pensar como não deveria pensar. A segunda coisa que eu gostaria que você fizesse, quando você tiver essas ideias, é olhar para a história da igreja. Nós temos aí 21 séculos. É muito tempo. A sua ideia não encontra sustentação com nenhuma dessas pessoas? Mas Martim Lutero começou uma nova igreja. Martim Lutero queria permanecer na igreja de Roma, o que ele queria era reformar a igreja. Reformar é diferente de destruir para começar do nada. Ele queria reformar a igreja e ele foi expulso da igreja. Agora, se você é um reformador, se essa igreja chegou a um grau de corrupção, você está pregando o verdadeiro evangelho e você é expulso dela, aí é totalmente diferente. Eu não estou dizendo aqui que você deve se submeter a qualquer líder, a qualquer denominação de maneira alguma. Você deve, inclusive, ouvir Lutero dizendo em relação à mente dele ser cativa das Escrituras. É necessário, é possível nós estarmos sendo pastoreados e pessoas mudarem o tom, mudarem a mensagem. E Paulo diz que se até mesmo ele, olha o que ele usou, a expressão que ele usou, anunciar outro evangelho, nós não podemos realmente estar em lugares assim. Mas você vem dizer para mim que não existe uma igreja fiel no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, não existe nenhum lugar para você frequentar?
Não, eu não concordo com você. Agora, se você disser que não existe nenhum lugar à sua altura, aí eu tenho que concordar em relação ao seu pecado. Você realmente está em pecado. Você está pensando mais do que convém de si mesmo. É necessário que você se arrependa, se volte para Deus e talvez ainda haja esperança para você. Então, meu querido, o nosso encontro hoje, meu irmão, foi para falar sobre isso, sobre essa realidade, ensinando você a pensar biblicamente para você ouvir com discernimento os desigrejados, discernir a intenção deles de fato, e você que porventura esteja sendo assediado por este tipo de pensamento, eu fiz você lembrar aqui, à luz da palavra de Deus, que reformar-se, destruir nunca. Então é necessário a gente ter sabedoria, até mesmo quando a gente estiver em desacordo com a nossa comunidade, ok? Bem, novamente eu gostaria de pedir a você para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, deixar aqui o seu like também, e colocar aqui um comentário, uma pergunta. Se você não concordou com alguma coisa, se você tiver dúvida, coloque aqui. E também eu gostaria de sugestões de assuntos. Você colocasse, poxa, pastor, eu gostaria de aprender, eu gostaria de ouvir o senhor falar sobre pensar, e aí coloca alguma coisa, algum tema que seja bacana para a gente tratar aqui em nosso canal, ok? Lembrando que semana que vem eu vou ter uma surpresa bem interessante aqui dentro desse assunto de pensar biblicamente. Uma coisa muito bacana que eu idealizei juntamente com um grupo de irmãos e eu acho que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, semana que vem, esteja ligado que a gente vai trazer uma novidade bem bacana aqui. Ok? Deus te abençoe muito, a paz de Cristo sobre a sua vida e é possível, irmãos, pensarmos biblicamente para a glória de Deus. Deus te abençoe.